Hey people, meu nome é Isabela Tasca, sou estudante de terapia ocupacional na Universidade Federal do Paraná e aqui nesse canal eu falo sobre isso. Então, eu tô mais ou menos ali entre o quinto, sexto e sétimo período. Tá uma bagunça, porque por causa da pandemia bagunçou tudo, mas eu tô fazendo as matérias aí e hoje eu vou contar pra vocês sobre uma matéria em específico que é do sexto período e se chama Prática Específica em Terapia Ocupacional. Essa disciplina é uma disciplina pré-requisito para estágio, então você tem que fazer ela antes de fazer o estágio. E ela é para você já ir se aproximando da prática, né? Então a nossa foi no Amigos do HC, no Centro de Convivência do CEDVIDA, Centro de Direitos da Pessoa Idosa. E quando abrem essas disciplinas de prática específica, geralmente são poucos alunos e são em áreas específicas justamente, né? Cada professor vai para a área da sua especialidade e tem diversas áreas, como saúde funcional, saúde mental, transtornos do neurodesenvolvimento, saúde do trabalhador, terapia ocupacional hospitalar, terapia ocupacional ortopedia, terapia ocupacional neurologia, gerontologia, neurologia. Então tem muitas áreas, né? Geralmente você escolhe uma área que você já quer se aproximar, que você gosta, que tem interesse. Para mim foi uma loucura mesmo, eu escolhi que eu tinha o horário disponível, né? E eu nem sabia em qual área que era, não conhecia a professora também, mas no fim foi incrível porque eu amei e foi tipo a melhor que eu poderia ter escolhido. E eu não tinha conseguido solicitar essa matéria porque justamente por ser poucos alunos, né, um pouco mais difícil de conseguir vagas e também não tinha aberto em nenhum horário que eu podia. Porque eu tava fazendo estágio na biblioteca e tal, que já até contei no vídeo aqui pra vocês sobre como era e tal. Contei mais ou menos do primeiro dia, eu posso fazer um outro vídeo falando sobre como foi, né? Porque eu fiquei lá uns 6 meses mais ou menos. Eu tava lá, né, e aí não podia ver essa prática, por exemplo, que era no Amigos do HC era de tarde. E aí abriram vagas remanescentes. E nesse mesmo período, a menina que ficava de manhã no estágio pediu pra trocar comigo, pra eu ficar de manhã e ela ficar à tarde. E deu certinho de eu entrar nessa vaga dessa prática específica, porque era justamente o dia que eu tinha livre, quinta-feira à tarde. E aí eu entrei, fiquei muito feliz porque eu acho o HC muito legal, é um hospital das clínicas, né? Ele é da Universidade Federal e é totalmente gratuito, é pelo SUS, então eu acho isso muito legal. Só que a área de hospital assim, também não é muito a minha área. E o Amigos do HC, ele é uma organização da sociedade civil. É sem fins lucrativos e tem o objetivo de melhorar a vida dos pacientes, a qualidade de vida dos pacientes do HC e também acabou se expandindo para a sociedade, para a comunidade. Então, é novo, né, o CEDVIDA, e a gente já entrou com esse projeto que a professora mandou, que se chama Projeto Conviver, que é para trazer essa convivência entre os idosos e entre a geracionalidade também, dos jovens conviverem com os mais velhos. Então, a gente que é jovem conviver com os mais velhos e foi uma experiência muito boa, assim. E também, né, de ter esse serviço da terapia ocupacional. Então, no caso, começou em junho, eu perdi uma aula só, né, porque eu não comecei desde o início, eu comecei depois, quando abriu as vagas remanescentes. E foi muito legal, assim, porque a gente foi observando a professora, como que ela propunha as atividades, como ela interagia com o grupo. E foi realmente ver na prática disciplinas que a gente tinha tido, como abordagens grupais, atividades expressivas e criativas, que é uma matéria também muito legal, e atividade de lazer e brincar, que, nossa, foram minhas 3 matérias favoritas, assim, da faculdade até agora. E a gente viu tudo isso nessa prática, né? Então, abordagens grupais, como, né, fazer uma atividade em grupo, atividades expressivas e criativas, a gente trazia atividades para eles se expressarem, né, trazer criatividade também, e lazer e brincar, porque a gente também falava sobre o lazer, né, os jogos, a gente trazia jogos, né, como recurso, a professora trouxe. E, inclusive, uma coisa que a gente aprende em abordagens grupais é que sempre que você começa com um grupo, a primeira coisa é você fazer um contrato grupal, né? Digamos que as normas do grupo, como sigilo, né, respeito, cuidado um com o outro e também colocar as expectativas do grupo, né? O que eles acham que vai acontecer, se eles estão animados, como eles estão se sentindo. Então, é muito importante fazer isso. E os encontros sempre começavam com a dança das boas-vindas, que é uma dança sênior, né? Que a gente fazia sentado mesmo, todos em uma roda. E colocava música, né? Ela falava como vai você, e ela exercita também os pés, né? Porque a gente bate os pés, levanta os 2 pés, né? Primeiro o pé direito, depois o esquerdo. E também no final a gente se abraça, trabalha a amplitude de movimento, né? De você pegar nas costas do colega, fazer umas batidinhas. Então eu trabalho bastante coisa assim. Então era bom que já aquecia, assim, já
deixar o grupo animado para as próximas atividades. E aí a gente foi nesse primeiro mês observando o que a professora trazia, né? Ela trouxe alguns jogos, como o Dixit, que é um jogo que tem imagens assim, bem interessantes, o Torremoto também, que é você tem que construir uma torre com umas madeirinhas assim, e aí você vai tirando, e é um pouco difícil assim, às vezes pode cair, então tem que tomar bastante cuidado e atenção. E também ela trouxe um jogo das emoções e sentimentos, que eu achei muito legal, que é uma cartinha que tem escrito emoções, e aí o outro fazia as emoções e a gente tinha que tentar adivinhar qual emoção que era aquela, né? Então trabalha bastante a percepção. Usamos mandalas também, em específico a mandala de Ariadne, porque as mandalas têm esse poder terapêutico. E essa é uma mandala da mitologia grega, então foi falado um pouco sobre a história dela, e ela é circular, tem uns risquinhos assim, então a professora sugeriu da gente ir pensando nas fases da vida, como foi a nossa educação no decorrer da fase da vida, a família que esteve ao nosso lado, então ir pintando cada coisa de uma cor diferente. E aí depois todo mundo passou a mandala um para o outro e cada um escreveu na mandala como tinha sentido, né, ao ver aquela imagem. E aí depois no final cada um deu as palavras que os outros tinham escrito, né, sobre a sua mandala. Bem interessante, é muito interessante estudar sobre mandalas, sobre o poder terapêutico das mandalas. A gente pode fazer um vídeo sobre isso também aqui, acho que ia ser bem legal. Comentem aqui se vocês querem. Também, claro, né, no mês de junho, então a gente aproveitou, teve uma festa junina lá que a gente participou. Inclusive foi até gravada uma reportagem para RPC, que é um jornal local. Vou deixar aqui na descrição para vocês verem. A professora propôs uma atividade que tinha relação com a festa junina, né? A gente tinha que acertar, tinha umas paçoquinhas assim no chão e a gente tinha que acertar um arco dentro. Também teve bingo e coisas assim relacionadas à festa junina, então foi bem legal. E aí depois desse primeiro mês, observando a professora, né, as alunas que iam começar a propor as atividades. Então, primeiro foi uma das alunas que ela propôs uma atividade de 5 sentidos, né? Então, trazer as memórias que a gente tem através do olfato, da visão, do paladar, do tato e auditiva também, né? E aí essa questão da visão ela trouxe, fazendo com que a gente trouxesse uma imagem que viesse à nossa cabeça quando a gente fechasse os olhos, uma imagem que trouxesse uma lembrança boa. E a questão do olfato também, ela trouxe uns potinhos assim, com uns furinhos, e dentro tinha um cheirinho, tipo café, cheiro de chá, anis, e aí a gente foi cheirando e tinha que adivinhar qual que era, né? Então, todos foram falando, dando seus palpites. E auditiva também, cada um trouxe uma música preferida e a professora colocou no celular também um trechinho para todo mundo ouvir um pedaço. Foi bem legal conhecer a música preferida um dos outros, né? Tátil também, né? Ela levou um protetor solar, a gente tinha que tocar, sentir, né? Um protetor solar e adivinhar também pelo cheiro que era, né? E é engraçado porque o cheiro do protetor solar ele traz muitas memórias de praia, né? Essas coisas de calor. Pra mim é muito bom, gosto muito do cheiro. E também, por último, né, a gente sempre tomava um café com eles antes, né, porque depois eles tinham a musicoterapia. E aí, depois que a gente encerrava o nosso encontro, a gente tomava um café. E nesse dia foi legal porque ela levou um chá, né, de um sabor, e aí a gente ia provar e tentar descobrir qual que era o sabor, né. Então, era o chá de anis também, foi bem interessante essa experiência, assim, né, concluiu, assim, o encontro dela de uma forma muito legal. E que tinha super a ver e ainda foi relacionado com o café. E aí depois dela veio a minha vez e eu tava super animada porque eu comecei a ter várias ideias assim pra fazer. E claro, né, tem todo um raciocínio clínico por trás que é pensando numa ocupação, né, que a gente propõe numa atividade, porque é uma prática centrada na ocupação. Então eu pensei também, tentei dar uma filtrada nas minhas ideias e pensei que ali é o centro de direitos da pessoa idosa, então pensei em fazer algo voltado a isso, aos direitos. E também porque eu já tinha percebido que eles tinham falado algumas coisas, a gente tem vários direitos, falando um pro outro, não sei o quê, que alguns não sabiam e tal, eu percebi que era uma coisa que eles tinham interesse de ir atrás, de saber, e então eu achei que seria importante um ponto para falar sobre isso. E os direitos, né, eles impactam na nossa ocupação, então a participação social, a cidadania, você sair de casa, você ter um lazer, se você sabe os seus direitos, fica muito mais fácil, né? Porque, por exemplo, os idosos têm direito a pagar meia num cinema, por exemplo, num museu, então é importante que eles saibam, né, para que eles aproveitem isso também. Então, eu decidi criar um jogo que falasse sobre isso, e aí eu criei esse jogo aqui, ó, é o jogo dos direitos de tabuleiro, é só pegar os
participantes, né, os bonequinhos e um dado para jogar. E aí ele tem várias coisas, ó, como começa quando você completa 65 anos, e aí você vai andando, aí fala da liberdade de ir e vir, né, como é o começo do jogo, você vai andar, né, então você tem esse direito de ir e vir, andar, então ande mais uma casa, né, a pessoa que para aqui ganha o bônus de andar mais uma casa. Aí depois, você deixou de votar, pois não é mais obrigado, mas isso ainda é importante para a democracia, volte uma casa. Então aqui é a questão da cidadania, né? Então, o voto é uma forma de exercer a nossa cidadania, né? Então a pessoa volta e aí depois aqui também você fez uma ótima caminhada, avance mais uma casa, né? Porque é um exercício importante, né? Então a gente tem que estimular também isso nos idosos para alongar, trabalhar as articulações, tudo mais, né? Aí aqui, poxa, estamos sem dinheiro, volte uma casa para receber o auxílio da assistência social, né? Que é o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que é como se fosse o SUS, né, só que da assistência social. E no caso, os idosos eles têm direito a receber um salário mínimo se eles não conseguem nenhum emprego, né? Porque é bem comum isso e é importante que eles saibam disso também. Você pegou ônibus de graça de mais uma casa, então também é um direito que os idosos têm, né? Pegar o transporte gratuito. Isso é federal a partir dos 65 anos, mas depende da cidade, né? Dependendo da cidade também, a partir de 60 anos já pode começar. Aqui em Curitiba, no caso, não tem isso, né? Então é a partir de 65 só. Aí aqui, ano mais, você começou a participar do Ser de Vida, Avance uma Casa, né? Que é o centro de convivência que todos eles estavam. Foi bem legal isso aqui, porque é um jogo que eles sentiram assim que tinha sido criado pra eles e tinha tudo a ver, assim, sabe? Aqui, poxa, você precisou cuidar da sua saúde, volte uma casa para ir ao SUS, né? O Sistema Único de Saúde, né? Que presta atendimentos e os idosos têm esse direito de ter um atendimento específico para eles, né? Que tenha profissionais capacitados para atender o idoso. Você está recebendo sua previdência social, avance mais uma casa. Aí avança, né? E a previdência social é a aposentadoria, né? Que você trabalha por um determinado período e depois você começa a receber sua aposentadoria, quando você se aposenta, né? Quando você para de trabalhar, no caso. Aí aqui, depois, chegando no final, está escrito: parabéns, você conhece os seus direitos e está envelhecendo com cidadania de forma saudável e com condições dignas. Achei bem legal, assim, foi bem legal fazer com eles esse jogo. Eu não fiz nesse meu primeiro encontro, eu fiz depois, que a gente acabou continuando como voluntários, mas depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. O que eu fiz nesse dia foi esse daqui. Esse aqui é o jogo da memória, cheio de cartas, né, como vocês podem ver. Eu fiz ele mais grandinho para facilitar a leitura, né, que eu achei que seria importante. E eles têm, cada um fala sobre um direito à assistência social, e aí esse aqui é o par dele, né? No caso é o que eu acabei de falar sobre a questão dos idosos têm o direito de ter esse salário mínimo se eles não conseguem nenhum emprego, né? Que eu vou ler para vocês. Artigo 34. Aos idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social, ROAS. Enfim, todas essas cartinhas aqui, eu tirei do Estatuto do Idoso. Tipo, tudo isso aqui, eu fiz aqui. Então tem bastante coisa. Tem 124 cartinhas, ou seja, tem 62 pares. Então é, tipo, bastante coisa. E eu, claro, não levei tudo. Eu separei 24, só que tinha mais a ver com o contexto, né, deles. Porque o Estatuto do Idoso, ele fala muito sobre vários contextos, né? Inclusive, questão dos idosos em longa permanência, né? São lar de idosos, então fala sobre todos esses contextos. E não é o contexto deles, né? Todos ali têm suas casas e eles vão ali mesmo para frequentar o centro de convivência. E então separei coisas que tinham mais a ver, tipo questões de lazer, questões da participação social mesmo, né? Que tem super a ver com o contexto do centro de convivência. E aí vocês podem até se perguntar por que eu fiz tudo isso, né? Se eu ia usar só alguns. E eu fiz por portfólio também, né? Para poder usar em outros momentos. E inclusive eu vou fazer meu estágio um lar de idosos, então talvez eu use, né? E tô animada também, então continue acompanhando meu canal, se inscrevam, já ativem as notificações para vocês verem, porque provavelmente eu vou vir aqui contar para vocês também.
Me sigam no Instagram também, que é Isabela Tasca _, que lá também compartilho um pouco sobre essa vida de estudante de terapia ocupacional. Enfim, né, eu levei essas 24 cartas e também já adaptei ali para o jogo da memória, porque ficam muitas cartas assim na mesa, então eu pensei, melhor a gente virar uma carta e deixar ela virada já, né? Não virar de volta, porque vai ser difícil de lembrar depois eu digitar, vai dificultar a execução, né? E ali a ideia era que sempre que acertasse, por exemplo, se fosse a questão por exemplo, se fosse a questão do transporte público, que o transporte público era gratuito, eu ia perguntando para eles como que se dava aquilo na vida deles, se eles usavam o transporte público, se as pessoas respeitavam, né, que eles também têm o direito de entrar primeiro, embarcar primeiro, se as pessoas respeitavam, como que era isso e tal. E eles iam me contando também a questão do lazer, se eles frequentavam museus, onde que eles iam, e aí eles foram me contando, foi muito legal. No fim, a gente não virou todas as cartas que tinha na mesa, né, até porque tinha bastante. E também esse momento da fala era mais importante, né, que eu queria ouvir deles como que era esse direito na vida deles, que eu queria ouvir deles como que eram os direitos na vida deles. E eles foram contando, assim, é um grupo super participativo, bem aberto, assim, eles falam bastante, então é muito bom. E eles também trouxeram direitos que apareceram ali, mas que não era bem assim que acontecia. Como, por exemplo, esse aqui, direito à habitação. Vou ler um pouco para vocês. Artigo 38. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso tem direito à prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observando o seguinte: critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão. Que realmente, como eles citaram, é uma coisa que a gente vê na prática, assim, né? Porque para os idosos fica mais difícil fazer um financiamento, porque as pessoas que vendem os imóveis acusam que eles têm menos tempo para pagar e que eles têm que pagar, né, mais dinheiro em menos tempo. Então, fica um pouco difícil, às vezes, com essa questão da aposentadoria e da pensão que eles recebem. Então, a gente vê que isso está na lei, mas não acontece. Então, eu até já falei para eles que é importante que a gente veja isso, que está na lei e não acontece, para reivindicar os nossos direitos, né? Porque também é um direito isso, né? Reivindicar é um direito à liberdade. O direito à liberdade compreende participação na vida política na forma de lei. Então, isso aqui já é uma lei que existe que a gente tem que cobrar para que ela aconteça. E também esse direito de criar leis, né, ter ideias para leis e levar até políticos, também pode acontecer, né? Então, se a gente vê eles que eles fizessem isso, trouxessem as demandas deles, né? E, inclusive, isso pra gente também, né? Pra todo mundo, qualquer pessoa pode fazer isso, ter suas demandas, questões que gostaria, né, que virassem leis e levar para vereadores, deputados, né, para que eles comecem a discutir sobre isso e formalizem uma lei. Posso também fazer um vídeo sobre o direito dos idosos, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. E, enfim, sobre essa minha prática foi isso. E agora vamos para a próxima. Depois foi a vez da terceira aluna e ela também levou uma atividade muito legal, que era uma atividade sobre prevenção de quedas, que todos nós estamos suscetíveis, né, e principalmente os idosos. Então é muito importante tomar cuidado com isso, porque é uma coisa que ocorre bastante, então é bem importante essa questão da prevenção. Então ela levou imagens, né, da pessoa em diversos contextos, assim, principalmente na casa. Primeiro, a pessoa andando na rua sem prestar atenção, né? Tinha uma pessoa lendo um livro e umas coisas na frente, assim, na calçada. Então, ela foi perguntando quais que eram os riscos, né? O que tinha de risco ali naquela imagem. E justamente eles foram falando, tipo, andar sem prestar atenção, né? Sem olhar pra frente, distraído. E aí também a questão da casa, da pessoa ter escadas, né? Que tinha escada na casa, do banheiro, da água no chão, né, quando vai lavar, a própria questão do cheiro também, né, pode te intoxicar, coisas espalhadas no chão, né, fogo aceso. Então, ela ia perguntando também para eles como que era na casa deles, né, se eles tinham essas coisas, tinham escada sem corrimão, essa questão das coisas espalhadas, de lavar o banheiro, de fazer comida, né, acender o fogão. E aí eles foram contando como que era isso na casa deles e contando experiências, né, quedas que já tiveram, questões da casa mesmo, se tiveram alguma questão com deixar o fogo aceso, coisas assim. E no final foi muito interessante, porque eles ficaram bem felizes, assim, de receber essas informações, né, acharam super útil. E também para encerrar a atividade, ela passou uma folha para que os idosos pudessem deixar as dicas, né, que eles receberam
para você ter, para prevenir quedas, para prevenir acidentes em casa, né? Todas essas coisas. Então eles escreveram bastante coisa bem legal. E por fim, como eram 4 alunas, chegou o dia da última aluna e foi bem legal também, porque foi um jogo das ocupações, assim, né? Então ela levou as ocupações que a gente vê na OTA, que é o documento que os terapeutas ocupacionais usam para basear a sua prática, né? E tem as ocupações, atividades de vida diária, atividades instrumentais de vida diária, educação, trabalho, lazer, descanso e sono e participação social. Então ela dava para cada uma ocupação e aí a gente ia fazendo perguntas que era para a pessoa responder com sim e não. Então, por exemplo, lazer. Você costuma ir ao museu? Sim. Daí a pessoa ia falando, sabe? E aí era pra gente pensar em barreiras que a gente tinha também, porque ela tinha levado no jogo aquele cai-cai que você puxa e cai, e isso poderia implicar as barreiras, né? Às vezes você tira alguma coisa e tudo cai. E aí era pra gente depois que encerrasse, né, as perguntas, cada um fizesse essa pergunta, era pra gente falar como se dava, né, aquela ocupação na nossa vida e quais que eram as barreiras para que aquilo acontecesse. Por exemplo, as barreiras para ter o lazer. Não tenho tempo livre e tal, minha rotina demanda muito de mim e tal. E aí tirar também um palitinho do cai-cai e falar sobre isso. Foi uma proposta muito legal também. E por último, todas nós tínhamos que planejar encontro, então a ideia que tinha surgido era fazer uma mistura um pouco de todas as atividades que a gente tinha feito, mas a gente não sabia como estruturar isso. E aí a professora de Fundamentos para a Prática Profissional, que também é uma matéria pré-requisito para estágio, ela tinha falado sobre o método CAL, que eu já tinha feito na disciplina de atividades expressivas e criativas. CAL em japonês significa rio, então é realmente desenhar um rio, né, junto com o grupo, e esse rio seria o fluxo da vida. E nesse rio cada um vai colocar as rochas, né, pedras, que seriam as coisas que causam problema, travam o rio, né, dele continuando, e as madeiras, que seriam os troncos, né, que são os recursos pessoais, habilidades próprias da pessoa, e também a rede de suporte, né, que a gente colocou ali, que também seria a questão da rede de suporte. Inclusive, o método CAL tem um próprio site que lá eles explicam super bem sobre o método, é muito interessante, é usado em vários contextos, com vários pacientes, assim, então é muito legal de aprender sobre ele. E aí a gente levou, né, e também pensou em usar coisas que a gente já tinha usado, né, fazer aquele mix das atividades que a gente já tinha feito. Então a gente levou o Dixit e o Torremoto. O Torremoto a gente usou as madeirinhas para ser justamente as madeiras, né, que estariam ali no rio, sendo as habilidades pessoais da pessoa, né, e também a rede de suporte. E as pedras, a gente foi na construção que tinha ali do lado mesmo, catou as pedras antes de ir para o encontro, né, para a atividade, e certeou isso, né. A imagem do Dixit era para representar como a gente definiria o nosso rio em uma imagem. Então, cada um depois falou sobre sua imagem, falou sobre suas pedras e sobre suas madeiras, né? Então, foi um encontro bem interessante, porque é muito sensível isso, né? Cada um traz sobre problemas que enfrentou, sobre a rede de suporte, as habilidades que teve, como enfrentou esses problemas, né? Então, foi bem interessante, assim, e a imagem para descrever como a gente descreveria o nosso rio, né? Então, para conhecer a essência de cada um, né? Foi bem interessante. Também, depois disso, cada um escreveu um bilhete, um post-it, assim, deixando um recado no rio, sabe? Como se fosse aquelas garrafinhas que você coloca um bilhete dentro e coloca para alguém achar e ler. Então, a gente colocou sem remetente, né? Só para todos que passassem por ali. E depois todos deram uma volta e foram lendo o que cada um tinha escrito. Então, foi bem bonito, assim, ler o que todo mundo tinha escrito. Foi uma atividade muito legal para encerrar o grupo. Depois da aula a gente foi até tomar um café com a professora, conversar e tal. Muito legal porque essa aproximação com o professor é muito bom, assim, até para o nosso aprendizado. E foi realmente muito legal ter essa proximidade. E esse foi o último dia da disciplina. A professora chamou a gente para continuar depois como voluntária e eu e mais uma colega continuamos. E foi bem legal também. Posso fazer um outro vídeo depois só falando sobre essas outras atividades que a gente fez. Então foi muito interessante, só agradecimentos. Foi uma matéria assim, muito boa de fazer. E que eu acabei gostando também muito desse público, né? Do público idoso para trabalhar. E agora até vou fazer um estágio na área, então estou bem animada também. Logo contarei mais para vocês, vou começar na semana que vem. Então,
é isso, né, sobre essa prática. Deixem suas dúvidas no comentário. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber como se dá a prática da terapia ocupacional, como são os encontros, quais são os recursos que a gente utiliza. Eu também quero falar para vocês que o C de Vida é um espaço aberto para receber novos idosos, né? Então, quem tiver interesse, indicar para alguém que conhece, ou se você for um idoso que está assistindo e tem interesse em participar, acontece aqui em Curitiba, no centro, no Amigos do HC, todas as quintas-feiras, das 2 até as 6, o serviço, né, de terapia ocupacional Projeto Conviver. Mas também tem outras coisas lá durante a semana que você pode estar fazendo, então também vou deixar o Instagram deles aqui na descrição. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima.